Vamos voltando devagarzinho, aproveitando para fazer uma invejinha de novo. Pãozinho feito em casa, sem glúten, bolinho de chocolate que eu já devorei aqui. Esperem aí. É que o Breno me mandando um convite de novo. Se por acaso a gente pula pro perfil dele, pra gente não perder muito tempo. Agora foi. Agora foi. Bom dia, irmão, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Bruce? Beleza pura, melhor agora. Que bom, que bom, que bom. E você, Esperar como que tá aí? o povo que estava na sala para a gente começar a falar. Tá tomando um café aí também? Tomei já, tá rolando um pãozinho de queijo, ó. Pra quem gosta de pãozinho de queijo. É, eu tô comendo aqui também. Não deu tempo de me alimentar bem hoje. É, tô vendo aqui o povo. Beleza, eu acho que o povo que estava lá, né? Que estava antes já entrou. Para a gente poder começar a falar. E eu acho que na verdade a gente já começa já nessa introdução. Porque eu acho ela necessária a gente fazer, eu dizer da onde que eu conheço o Breno, por que, que a gente chegou a estar aqui nesse momento agora, trocando essa ideia. Então, assim, eu conheci o Breno, é, foi numa meditação lá no espaço da Laura Shin, né, em Fradinhos, pessoalmente. E eu nem sabia, né, porque eu fui lá, que era a confraternização de yoga que o meu companheiro faz lá com a Laura, e aí ele me chamou para uma confraternização de final de ano. Quando eu cheguei lá, nem sabia que ia ter meditação, eu achei que fosse só festa, eu fui para comer. Não fui esperando meditação, de verdade, aquele dia. Cheguei lá, teve uma meditação, só que foi totalmente diferente do que eu já tinha vivido de meditação. Foi uma meditação voltada para era música, né? Então o Breno ele estava tocando lá o seu acordeon e tinha as pessoas tocando violão e cantando, e foi incrível. Então esse foi meu primeiro contato com o Breno. Depois disso ele já foi lá na minha sala, a gente já trocou ideia, ele já fez terapia comigo, ele já participou de alguns encontros que eu fiz, e o primeiro foi a confraternização que eu fiz de final de ano passado, né? O Breno já chegou Nossa, lá, né? foi Rapaz, tudo, tá? todo mundo dançando até o chão. Deve dar um choque às vezes, assim, né? Uma pessoa que às vezes só espera da espiritualidade aquela coisa zen, tranquila, né? A gente precisa experienciar tudo, né? Para ver no contraste como que funciona, para ver como que aquilo reverbera no nosso corpo. E essa foi a proposta desse encontro. Só que aí eu e Breno a gente está vendo desde então como que, né, desenvolver algum encontro, alguma coisa. E aí esse tema ele brotou naturalmente. Eu comecei a assistir alguns documentários, o Breno também começou a assistir, começou a compartilhar comigo alguma coisa sobre masculinidade tóxica, sobre o que vem falando sobre sagrado masculino. Eu não gosto muito desse nome, já até compartilhei com o Breno, depois eu explico. Mas a gente vem vendo uma possibilidade da gente começar isso antes da pandemia, né? E aí começou. E aí como que a gente faz? Vamos deixar estacionado isso? Não, vamos deixar estacionado isso não. E aí a gente vem Online. e aí, na verdade, abre um portal, assim, porque essa ideia da gente conversar aqui por live, nos encontros presenciais, a gente estava tendo a ideia de fazer encontros voltados só para homem. A gente estava meio que desenhando essa ideia de fazer acontecer. Só que aqui é uma possibilidade da gente poder construir isso, ter uma raiz sólida, que é com a ajuda das mulheres, né? Que a gente pode até abrir, porque a gente já visualiza esse projeto já acontecendo pelo menos uma vez por mês, né? A gente já consegue visualizar isso, porque a gente precisa, né? Eu que estou, né, nesse meio holístico há algum tempo, eu vejo que a gente praticamente não tem homens participando. É tipo, a grande parte são mulheres. Aí eu penso, será que até dentro da espiritualidade tem esse preconceito, essa masculinidade tóxica de achar que é só para mulherzinha? E aí esse encontro ele surgiu, né, nesse sentido. Eu não penso em trazer nunca verdade absoluta, que vai ser compartilhamento de experiências, né, pessoais, Breno. E aí Sim, dentro sim. disso, com a ajuda de vocês, a gente vai construindo e ver aonde a gente pode chegar. Lógico que presencialmente eu pretendo realizar algumas dinâmicas que eu tenho aprendido com o Tantra, que ajuda a gente nessa soltura, né? Esse monte de coisa que a gente tem travada. Breno com as meditações que ele já desenvolve, né? Meditação sonora, mas aí eu vou deixar para ele falar um pouquinho dele agora, da onde, como a gente conheceu na visão dele e como que isso chegou. Eu vou comendo aqui enquanto isso. Bacana, Bruce. Eu lembro muito bem do dia que a gente se conheceu. Foi lá no espaço da Laurichin, lá em Fradinhos.
né? O espaço da Laurushin, que oferece um serviço de yoga da melhor qualidade para quem gosta de yoga, assim, é uma ótima referência. Em Fradinos, Maravilhoso. em Maravilhoso. Vitória. E nessa oportunidade eu fui convidado, né, junto com o Valdir Júnior e o Márcio Mersoni, para fazermos uma noite de mantras, para cantar as músicas indianas, né? E a gente fez acordeon, baixo, violão e voz. Todo mundo sentadinho ali, todo mundo já tinha feito yoga, tava todo A mundo zen. chuva. Lembra da chuva nesse dia? Começou a chover. Muito. Foi um dia muito especial, tal, e ali que a gente se conheceu foi muito legal. E assim, bem descoberto em um amigo, um cara muito legal, bacana. Tô feliz que a gente está aqui hoje pra caramba. Porque dali surgiram, né, algumas ideias muito afins em relação a coisas que a gente percebe, né, no mundo, principalmente no nosso convívio. Para mim, por exemplo, que venho frequentando com mais assiduidade assim, o meio holístico, né, como você fala, rolê holístico, e eu, inclusive, eu adoro, né? Eu adoro as terapias holísticas, porque elas estão sempre ligadas a tornar as pessoas melhores, sabe? Ao bem-estar, trazer mais paz, né? Mais paz de espírito, mais Se amor. conhecer, né? Então, assim, eu percebi que eu falei, caramba, é tipo 80% homem. Não sei se eu estou exagerando, Bruce, fala aí, mas... Não, tá exagerando nada não. Tá exagerando nada não. Esse número é... gente A que participa, mulherada toma conta do... Isso. E aí eu até pensei, assim, conversei com você na oportunidade, será que rola algum preconceito? Então aí começou a nascer esse assunto da masculinidade, assim, por que que os homens não vão, né, nesses rolês também de buscar terapias alternativas, porque nesse meio, os abraços, eles são demorados, né? Os abraços são sinceros, acolhedores, né? Aquele abraço demora 10, 15 segundos. Tem abraço que eu sei que do Rafael, que inclusive eu tô querendo provar o abraço ao Rafael. Eu já dei abraço ao Rafael, mas quero dar um abraço ao Rafael mais longo. O abraço do Rafael é o melhor abraço do mundo. Aqueles abraços sinceros, né, Bruce? Então, assim, aquele olhar nos olhos que você olha, mas você fica assim, você vai ver se tá 10 segundos ali olhando a pessoa, sabe? E isso, fora do meio holístico, não rola muito não, assim, eu tô falando da minha experiência agora, Mas tá? aí tem toda uma construção em cima disso, né? E que, na verdade, esse é o tema dessa live, da onde a gente vê da onde que isso vem, né? Por que que isso vem se perpetuando? Por que que esse patriarcado, né? Ele impera, ele insiste em imperar no momento onde que não cabe mais. Só que eu tenho percebido, né? Pelos documentários que a gente tem assistido, eu postei até uma agorinha mesmo, já existe um despertar para isso, né? Isso que a gente está fazendo aqui agora, eu já vejo como um despertar para isso, para a gente poder olhar. A gente precisa de olhar para isso, né? E de não achar que a gente já chegou no fim último, que a gente já está perfeito, maravilhoso. Não, a gente precisa melhorar cada dia. Enquanto tiver uma pessoa que estiver insatisfeita com o nosso tratamento, ou a gente magoar uma pessoa, tem alguma coisa errada, a gente pode melhorar. Então, assim, a ideia é que quando a gente falar alguma merda, eu ou Breno, porque a gente pode falar merda em algum momento, né? A gente não é o dono da verdade, a gente está aqui para poder aprender. Vocês avisam a gente, não, meninos, vocês falaram não tem nada a ver. Porque tem coisas que a gente precisa de estar no lugar de fala. Tipo, para eu poder falar de alguma coisa de uma mulher, eu vou falar pelo que eu acho, pelo que eu leio, pelo que eu tenho de conhecimento. Agora, saber mesmo, vai ser a mulher. Né? Então, é isso. E tem a questão também profissional, né, Bruce, que a gente conversou. Nós somos terapeutas holísticos, nós não somos psicólogos, não é a nossa formação. Então, a gente vai falar principalmente da nossa experiência, do que nós já passamos, porque isso ninguém tira. E eu falo isso. Todas as lives que eu tenho feito aí é nesse sentido mesmo. O que fizer sentido para você nesse momento que está ouvindo, acolha, mas não tenha como verdade absoluta. A gente não está aqui com a ideia de enfiar crença limitante em vocês, em ninguém. É só a gente vai compartilhar a nossa história, o que a gente viveu, o que aconteceu com a gente lá na primeira infância, né? Se o Breno quiser compartilhar, eu penso em falar, para ver se alguém se identifica, para ver se... Aqui eu acho que a maioria que está aqui é mulher, mas
chame o namorado, o marido para poder assistir nesse momento. É muito importante que eles também ouçam, para ouvir a nossa história, porque pode ser que se identifique. Nesse momento de identificação, a gente leva a luz para algumas questões. É porque, assim, eu enxergo isso também, Bruce, porque a questão de buscar as nossas sombras. Eu sei que você está com um livro aí também muito bom, que está lá em casa para eu ler também, né? O lado sombrio dos buscadores de luz. Tá dentro Existem um pouco de... entre os homens, eu enxergo que há uma diferença. Tem uns que não buscam ser homens melhores, eles só querem ser. Agora, tem uns que buscam muito ser. Então, assim, eu tenho meus defeitos, o Bruce tem os dele, nós somos imperfeitos, nós não somos melhores que ninguém. Mas, por exemplo, eu busco a cada dia ser um homem melhor, assim, tentar entender, inclusive nessa live com as mulheres, o que nós também devemos olhar mais, né, o ângulo. E esses livros, que um deles que o Bruce até pegou ali, é um deles que ajudam, né, assim, a gente fazer isso, conversar, abrir um canal para que outros homens possam falar também, quebrem o silêncio, né? Tem um leque de possibilidades. Ô, Breno, mas eu acho assim que nesse ponto, eu acho que todo mundo tá dando o máximo, assim, até as pessoas que a gente acha que, sei lá, pensando na parte política, ou um bandido que vem e me assalta, igual foi assaltado, eu e Sara fomos assaltados. Eu acho que todo mundo tá achando que tá dando melhor. A gente que tá lendo, que tá estudando, que tá indo nos rolês, nas meditações, mas até um bandido, dentro do grau de consciência que ele tem nesse momento, ele tá dando o melhor que ele pode. É isso, grau de consciência, falou tudo. Muito bom. E eu tava tendo um insight aqui de como é que seria esse bate-papo nosso, e um dos insights, assim, que chegou até mim, foi de repente a gente começar a falar como que isso se inicia, Bruce. Assim, desde a barriga da mamãe mesmo, alguma coisa no sentido, e deixar rolar. É lógico que a gente vai... Mas eu acredito que isso tudo começa tudo na barriga da mãe mesmo, sabe? Porque eu acho que ali a gente já está começando a construir, né, a nossa identidade, sabe? E, por exemplo, e aquela criança que está dentro da barriga da mãe, como que ela está recebendo essa masculinidade? Né? Que ele já se inicia. E a gente, né, a gente que está no rolê holístico, assim, a gente acredita numa parada que chama energia, né? Eu não sei se vocês acreditam em energia, então desde o momento que você está ali dentro do feto da sua mãe, você tá recebendo uma carga. Então como que foi aquela gestação, né? Como que foi a circunstância? Será que essa mulher apanhou? Será que essa mulher foi xingada? Eu tenho né, relatos familiares muito próximos, né, de gravidez e que isso já gera, né, alguma coisa ali no campo da criancinha. Mas foi só um parênteses, né? Não te interromper, não. Eu quero mandar um beijo para minha mãe, Margarete, Dona Margarete, feliz Dia das Mães, acabou de entrar na live aqui, mandou uma mensagem. Um beijo para mim também, que não está ouvindo, mas beijo, mãe. Te amo, mãe. E a mãe da minha filha também, que muitas das vezes é mãe e pai ao mesmo tempo. Parabéns para você também, Cleide, que eu tenho uma filha de 16. Você também tem uma filha, né, Breno? Eu tenho uma filha, vai fazer 12 no mês que vem, Ana Júlia. Um beijo para a mãe dela também, Caroline. Se ela estiver assistindo live, pode assistir. E dando continuidade ao que a gente estava falando sobre como que acontece, assim, então, onde está o masculino nessa questão que a gente abordou do feto, né, da gestação? Tem mães que têm a gestação sozinha, ou tem outras que estão com alguém, mas só que a energia masculina naquele momento, às vezes o feto não está sendo acolhido pelo masculino que há ali naquele contexto familiar, e aquilo ali, a mulher inconscientemente, né, energeticamente, ela já vai aqui, ó, é um só, né? O feto e a mulher é um só. Então, quando a criança nasce, ela já nasce com uma carga que ela recebeu. E pelo que a gente conversa, porque a gente conversou, isso continua depois que o neném nasce, né? Total. E o que a criança tá vendo. Eu até lembro, vou até contar uma história que aconteceu comigo, que essa história é engraçadíssima. Porque minha mãe, ela tinha medo de gato quando ela tava Vai te expor, hein, Margarete? Ó, seu filho vai te expor aqui. Ela tinha medo de gato, porque um dia ela foi chegar em casa, tava chovendo. Aí ela
meio que correndo, assim, né? Ela pisou no rabo do gato preto. Pô, falou em gato, tem um O gato gato aí. mordeu ela. Tem um gato aqui querendo entrar, que eu fechei a porta. Foi mal. Então, Bruce, ela pisou no rabo do gato e foi mordido pelo gato preto. Então, o que aconteceu nessa gestação? Quando ela me carregava no colo, eu nasci, quando minha mãe via um gato preto, você acha que ela fazia o quê? Então, travava total, e eu estava ali e eu cresci com isso. Né? Então, eu teve um belo dia na minha escola que eu fui cair na besteira de contar isso. Foi zoado. Você acha que aconteceu o quê? Você Meu apelido virou gato preto, entendeu? Durante os 2 anos, meu apelido era gato preto. Nossa. Então, assim, só para remeter... Isso me remete muito ao bullying que é sofrido, por exemplo. Desde da criança, quando ela entra na escola, né? Total, não. E aí você já está lá na escola, só que a gente falou da energia durante a gestação, tudo aquilo que a gente recebe, só que desde o momento que a gente respira pela primeira vez, a gente está sendo influenciado o tempo inteiro, primeiro pelo pai e pela mãe, né? Se tiver ali a figura materna e paterna, ou 2 pais ou 2 mães, mas ali você está submetido a você, na constelação familiar, né? A gente é 50% nosso pai, 50% nossa mãe. A gente já vem com um combo de crenças, assim, já de gerações, que elas têm uma tendência a se perpetuar, né? É natural até que isso aconteça, até que isso ocorra, da gente repetindo padrões, porque a gente é criado pelo nosso pai e pela nossa mãe com todo um jeito de olhar a vida, a religião e não sei o que, aquela coisa. Aí você vai crescendo com a visão dos dois e dentro de um monte de coisa, que aí você entra na escola, você tem que ter um time de futebol, você tem que pegar um monte de mulher, você tem que fazer não sei o quê. E no meu caso, ainda que sou gay, ainda tem esse peso maior, porque ainda você tem que você sempre vai estar em déficit, assim. Você precisa de ser melhor ainda, porque você já está errado que você é gay. Então, assim, é um monte de camada que a gente vai colocando na nossa frente, assim, um monte de couraça que a gente perde a possibilidade de sentir. Os homens, eles não sentem, não pode sentir. É viadinho, é mulherzinha, desde criança, desde muito pequeno. Uma das primeiras coisas, Bruce, que eu vejo, assim, quando a criança nasce, que ela já entra em contato, é o seguinte: é uma cultura onde o quarto do homem tem que ser azul, né? E da mulher rosa, e aí já começa, entendeu? Porque existe uma energia, né, que gira em torno disso, que quando isso vai para a escolinha da criança, ou até mesmo em meios familiares, o homem começa a achar que se outro homem usa rosa, ele tem alguma coisa estranha, entendeu? E rosa é uma cor linda, cara. Eu sou homem, eu adoro, eu sou masculino, eu adoro, o rosa é lindo. E eu sou hétero do mesmo jeito, então, tipo, isso e aí? vai fazer diferença nenhuma. Sabe? E se não fosse, também tá tranquilo, qual o problema, entendeu? Todos podem e deveriam usar rosa se quiserem, sabe? Então, assim, uma das coisas é essa, para mim, na minha visão, que já começa, né? Não sei o que você pensa disso, mas é assim que, que a gente vai criando. Total. E aí a gente vê ministro falando via tona essa coisa que é tão passada já, né? De meninos vestem azul e meninas vestem rosa. É uma coisa que eu acho que já é cafona, já você tem uma visão tão atrasada, sabe? Você, a partir do momento, gente, que a gente tem uma pessoa que não está sendo acolhida, tá errado. Tem que ser universal, tem que ser todo mundo. Então, é a gente sair do julgamento cada vez menos, né? Entender, conviver com as diferenças. No caso do homem, assim, tá rolando, a gente tá cagado, o negócio tá cagado, assim, essa masculinidade tá cagada. Mas eu acredito que já tenha esse movimento, essa onda já tá acontecendo, de melhora, né? E a sua mãe falou aqui, ó, além da genética que é arraigada do senso comum. Total, é um padrão, assim, que a gente precisa de se encaixar. E quando a gente não se encaixa dentro desse padrão, nossa senhora, a gente é meio que tipo, fora daquele grupo, assim, né? Então, esse padrão é muito chamado no meio masculino que eu vejo, né, como viadagem. Né? Uhum. Tá, mas o que é? Vamos pensar sobre o que é a viadagem. Começa aí, entendeu? Porque alguém decidiu, que eu não sei quem é essa pessoa, um grupo de pessoas, que o rosa e azul. Começa aí a viadagem. Que aí o homem ele começa a achar, ele é tratado de uma forma dentro do ambiente familiar
que ele, por exemplo, ele tem que usar o brinquedo dele, tem que ser mais violento do que o da mulher. O brinquedo, repara nos brinquedos, sabe? A mulher tem uma mulher, ela fica escovando o cabelo dela. O homem tem, né, uma bomba, um negócio para quebrar outro carro. Por que que meu brinquedo não pode ser uma coisa também que eu posso fazer uma, né, uma panela para eu cozinhar? Eu gosto de cozinhar, não cozinho muito. Mas, assim, aí é o convite que eu faço ao masculino, ao feminino, assim, por que não dar presentes também para incentivar coisas que a gente acaba sendo dividido quando a gente nasce? Mulher cozinha, coisas mais de cozinha, né? Homens mais coisas que necessitam força, sabe? É essa construção que se inicia, que eu enxergo, Bruce. Não, total. E a gente vai, gente, a gente tem uns documentários, algo que isso que eu e Breno tá falando é lógico, é da nossa vivência, mas tem uns documentários incríveis no Netflix, eu estava até assistindo agora, antes de começar a live, que o Breno também assiste, que é muito bom a gente poder ter acesso a esse tipo de material para poder ficar ainda mais claro, né? Porque aqui a gente está compartilhando experiência, e eu acho que isso, Breno, essa questão, ela vem tão antiga, assim. Eu fui criado dentro da Igreja Católica, então tem oração, né? Você foi também criado? Eu era coroinha. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Da onde que Deus é Pai? Deus tem sexo, Deus é masculino, Deus é feminino, Deus é uma coisa só. Então a gente já cresce. A gente já cresce com isso, sabe? E aí vem, quando eu falo que eu não gosto muito do nome do sagrado masculino, é porque é isso, né? Desde sempre foi, né, masculino. Aí vem o movimento das mulheres, que as mulheres elas já estão nesse movimento, já tem uns 100 anos já, né, de se empoderar, e a gente vê que elas já conquistaram muita coisa, mas ainda falta muito. A gente está começando esse movimento agora, então assim, a gente vai demorar muito tempo também para a gente conseguir atingir uma parcela, mas a gente precisa de começar esse movimento. Quer dizer, começamos. Sim, começamos. Começamos. Que hajam mais e mais pessoas falem sobre isso, porque eu acredito que esse é o caminho, né? Por isso que a gente está aqui. Né? Também está dentro do nosso propósito. Sobre o que a gente conversou, vamos aproveitar para também dar os nomes dos documentários, sabe? Para quem está assistindo. Depois eu vou postar no meu Instagram também. Mas eu vou dar 2 dicas de documentários para quem quer assistir, né? Tanto assistir em casal, sozinho. Classicão. O Silêncio dos Homens. É o melhor, gente. Para mim também é o melhor. Tem no YouTube, né? 1 hora de duração, não é 1h10 no máximo, sensacional. E o que eu assisti também, o último que eu assisti, é A Máscara em que Você Vive. Que até um trocadilho em inglês, né? Que é The Mask You Live, que faz a brincadeira de mask, de máscara, com o masculino, as máscaras, né? Que a gente é obrigado. Exatamente, botar. E assim, são 2 documentários que trazem vários psicólogos, vários psiquiatras, vários, né, terapeutas, sabe? Eles trazem negros, crianças, idosos, americanos, brasileiros, tipo, mistura tudo e é uma coisa só, é o que a gente está falando. Está conversando aqui, é isso. Isso já tem os números, né, da Organização Mundial da Saúde de suicídio, que os homens se suicidam bem mais que as mulheres, os homens se matam muito mais, os homens agridem muito mais as mulheres. O percentual dentro das carcerárias, né? É muito mais população carcerária no Brasil, no mundo, né? Porque automaticamente quando você fala que os crimes, né, é maior por homens, né, a população carcerária. Sim. E, então, assim, essa questão da infância, como a gente estava falando, é muito importante, assim, a gente, estarmos conscientes, inclusive eu me conscientizar cada vez mais, assim, do que falar, né, do como presentear, né, como tratar o masculino e o feminino com as crianças, porque elas estão ali observando, né? Então, assim, cabe a nós pais, primeiramente, a tentar, assim. Então, assim, como eu enxergo também, quando a criança está crescendo, então, os exemplos que são dados, assim, de como ser masculino, já que a gente está tratando de masculinidade, são sempre exemplos, sempre não, na maioria das suas vezes ligados a questões que envolvam força, sabe? Que envolvam, tem que ser atlético, uma coisa, sabe?
E se a criança não for atlética, entendeu? Mas ela tem que jogar bola, mas ela tem que correr e, assim, tem que dar certo. Sabe? Aquela E não pressão, tipo pode assim, chorar. E não pode chorar. Engole esse choro, porque homem não chora, não. isso, Nunca isso, ouviu isso. isso? E a mulher, paralelamente, ela é cuidada de uma outra forma, que, assim, tá tudo bem se você chorar, Uhum, uhum. vem cá, pode falar, sabe? E o homem, eu enxergo que ele é cuidado assim, mais na dureza, fala assim, ó, né? Vai lá e faz. Ah, mas não gosta, vai, futebol, quer futebol, tem que ser futebol, né? Futebol americano. Ah, não, Agora pai, vai quero falar, fazer balé, quero fazer balé. Você é balé, é o caralho. Balé. sim, É, nessa altura do existe ainda. Bruce, nessa altura do campeonato, assim, eu acho que a gente já está em 2020. Eu ainda ouço quase aos 40 anos dos meus amigos piadinhas com homens que jogam vôlei. Isso é coisa de viadinho, entendeu? Olha, nessa altura do campeonato. Então, só para É, você entender, como... começa lá atrás, assim, Nossa. a mulher vai fazer isso, assim. Então, por quê? Aí a pessoa fica recebendo aquela energia ali, tipo, e fica guardando, né? Isso Nossa. ela guarda com ela, os bullying, tipo, o que ela é limitada às vezes de fazer, porque o que acontece na realidade dentro das escolas é que se a criança for, todo mundo tem que jogar bola, e se ela falar assim, prefiro vôlei, sabe o que acontece? Primeiro que ninguém vai mais querer ser amigo dela, praticamente. Ela fala assim, você, homem, não joga bola? Aí alguém já vai gritar assim, ó, bichinha, Viadinho, viadinho. viadinho, tá? Não, eu gosto de vôlei. Então, se a criança que ouve isso aí, ela não cuidar disso, aí deu ruim. Por Aí, quê? Se aí, ela aí, chega você, em casa, aí, aí você entra na minha história, né? Porque eu sou gay desde sempre, né? Só que eu passei a minha infância toda reprimindo isso, porque dentro da minha família isso não era aceito, né? Quando passava alguma coisa nesse sentido, falando sobre gay na televisão, era gay que nojento e cuspia. E eu desde sempre crescendo com aquilo, tentando ser uma pessoa que eu não era. Por isso que eu não gosto da cidade que eu fui criado, né? Fui criado em Cachoeiro de Itapemirim. Eu tenho pavor, porque eu morei lá até os 20 anos e achava que eu tinha uma vida maravilhosa, que eu fui feliz pra caralho, mas na verdade eu vivi uma vida que não era minha. Não era minha. Eu vivia um personagem para poder agradar o meu pai, para poder agradar minha mãe, para poder agradar os meus irmãos, para poder agradar os vizinhos, a mas fui máscara. esquecendo cada vez aí as máscaras. Fui esquecendo cada vez mais de mim, entendeu? Isso só foi acontecer ainda mais ainda quando eu comecei a me dedicar a essas práticas, as meditações, principalmente quando eu entrei para o Tantra, que eu comecei a me permitir sentir, né, em meditações mais ativas, com movimento, porque o que acontece com muitos homens é a gente perde a possibilidade de sentir. Aí a gente não chora, né? Tem gente que não chora, né, Breno? Nossa. Eu tenho uma história boa sobre isso aí também, mas Eu vou deixar falei você bastante. terminar. Não, não, pode falar. Pode falar. Eu peguei o gancho justamente porque eu lembrei que a gente já tinha compartilhado isso. Você é danado. E, então, assim, em relação a chorar, eu conversei com o Bruce, eu contei para ele uma coisa que aconteceu comigo, que eu enxergo como se revelar. Assim, eu não sei se vocês entendem, eu vejo uma diferença entre falar e se revelar, entendeu? Porque quando a gente vem perguntar sobre o silêncio dos homens aqui, eu sou assim, não, algumas pessoas podem pensar assim, como assim silêncio dos homens? Né? Eu vejo o homem falando o tempo inteiro e a mulher sendo mais calada, falando alto, vamos supor, né? O presidente, os senadores, os juízes em sua grande maioria, tal. Pô, silêncio dos homens, não, aí existe a diferença de falar, eles estão falando. Agora, se revelando, eu acredito que poucos estão se revelando. O que é se revelar? Falar o que você está sentindo, né? É isso. Então, aqui é uma portinha, sei lá, uma portinha para os homens, principalmente para os homens, para as mulheres também, então vão ajudar muito a falar o que sentem. Porque quando os homens não falam o que sentem, segura isso leva a eles a ter vários problemas sérios no futuro. Então, nós devemos nos conscientizar, né, de que a portinha para falar tem que estar aberta, sabe? Chegar e falar, e aí, quer falar como você está se sentindo,
né? Porque quando o homem, lá no início, quando a gente estava falando, ele ouve a determinada palavra, que a maioria escuta, tá? Que é o seguinte, seja homem. Seja homem. Né? Seja homem. Eu já li algumas coisas que dizem que esse é um dos piores momentos na vida de um homem, na vida do masculino. Porque por trás dessa fala aí, normalmente quem fala já traz uma bagagem gigante, né? Então é importante, eu trago uma reflexão para quem vai assistir, que está participando dessa live com a gente, para tentar lembrar quem for masculino ou as mulheres também que estão querendo ajudar, eu sei, assim, quando que eu ouvi essa fala na minha vida? De quem? Né? Fazer esse resgate, porque essa pessoa, então aí que começou, sabe? Isso é cura, isso é cura. É cura, porque aí a gente entende, por exemplo, quando tive uma criação... cura, né, no meio holístico é nesse sentido, quando você consegue chegar na raiz lá, da onde desencadeou várias outras merdas na sua vida, você chegou na raiz do problema e você consegue olhar para aquilo ali. E aí consigo iluminar, né? Consigo, né, jogar luz e, né, parar de esconder. Então, assim, por que eu falei isso? Eu tive 2 pais maravilhosos, assim, eu me sinto uma pessoa muito sortuda na vida, assim, eu fui muito amado. Mas aconteceu uma situação comigo que eu consegui iluminar há poucos anos atrás, depois de adulto, era porque a questão de eu não chorar, sabe? Ah, como assim não chorar, não é? Tem homem que às vezes não chora e não sabe por que não está chorando, mas queria. Então, aconteceu isso comigo. E eu fui tentar ver o que estava acontecendo. Não tem aqueles enterros assim, de parente, de amigo próximo, pô, que você vai lá, você ama, às vezes né, você ama uma pessoa, tá todo mundo na sua volta chorando e você tá ali, ó. Sabe? Rolou isso comigo durante um tempo. Eu acredito que eu consegui iluminar um pouco mais isso. Aí eu fui atrás, falei, pô, que isso? Eu fui, sabe, aquela... Eu voltei a... Quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu consegui identificar que foi isso. Aí foi o start. Eu brincava no playground, eu morava no centro de Vitória, eu morava no playground, no edifício Caramuru. E eu brincava com um rapaz que era mais velho que eu. Eu tinha uns 10 anos, ele tinha 13, 14. E ele gostava de me bater. Sabe aquela pessoa que gosta de agredir os outros mesmo, assim, sem motivo nenhum. Então ele, pá, teve um dia que ele me bateu tão forte que eu corri para casa para chorar, assim, no colo do meu pai, da minha mãe. Quem me atendeu foi o meu pai. Né? E o meu pai virou para mim, eu falei, papai, o menino mais velho me bateu, né? Meu pai falou, o que meu pai falou? Chuta, o que meu pai falou, Bruce? Eu já sei porque você me contou. Então, tipo, seja homem, entendeu? Homem não chora. Filho meu não entra aqui em casa assim não foi isso, mais ou menos? Filho meu não entra dentro de casa desse jeito que você tá. Vai lá e faz alguma coisa, entendeu? E depois você volta aqui, mas faz alguma coisa. Nossa, aí eu fui. Imagina o que você faz com aquela sensação, aquele choro que você queria botar pra fora, aquela insatisfação de você ter tomado uma porrada, de você ter apanhado. Você coloca, você enfia pra dentro. E você vai criando uma armadura tão forte, gente. Isso, eu queria um abraço, sabe? Eu queria um abraço, entendeu? Só para eu dar um abraço mesmo para me acalmar. Aí eu recebi essa carga. Então, assim, como você falou, não tem culpa nenhuma meu pai nisso. Ele estava dando o melhor dele. Ele estava dando o melhor, sabe? Como eu também tento dar o melhor para minha filha, Ana Júlia, e você também, sabe? Lógico. E então, assim, mas a minha vida continuou. A cura ela acontece justamente nesse momento, quando a gente percebe que a gente vem perpetuando, né? A gente vem perpetuando padrões dos nossos familiares, e a gente chega num momento que a gente não precisa de dar continuidade nisso. A gente pode cortar, né? E seguir um outro caminho. Né? Você pegou um bonde, um trenzinho durante uma boa parte da vida, mas agora você quer trilhar um outro caminho e tá tudo bem. Né? E sem culpar a minha geração, eu honro, sabe? A minha família, muito, assim, sou muito feliz, assim. Não, e nossos pais, dia. Com certeza, todo mundo tá dando muito, né? Mas essa conversa, se Deus quiser, vai servir para iluminar algumas questões de algumas pessoas. A ideia é essa, do nosso bate-papo, né, Bruce? Assim, e foi uma coisa que aconteceu comigo e eu consegui iluminar, mas assim, não começou com meu pai, entendeu?
começou com o pai dele, que era do exército, da marinha, entendeu? Que era na época do militarismo lá. Você acha que meu pai foi criado como? Nossa. Olha a diferença, Ô, entendeu? Breno, e tem muita gente, eu percebo, eu falo por mim, que nunca conversou com os pais, assim. Eu falo isso porque eu tenho conversado muito com o meu pai mais recentemente, para poder saber como que foi a adolescência dele. E isso nunca teve lá em casa, E Essa conversa não aí, tem. e aí você tem um pai, igual você falou do seu pai aí, né? Meu pai, tipo, 13 anos de idade, teve que sair de casa para poder trabalhar. Aí a gente já vai construindo uma coisa para você entender por que determinados comportamentos, padrões, eles vêm replicando. Só que você não foi criado dentro daquele contexto, você não precisa de ficar produzindo isso, né? Não, não, pô, e como você falou, assim, é interessante lembrar também que quando isso aconteceu e quando a gente, normalmente, quando é criança, a criança, assim, no outro dia, às vezes, ela acordou e a vida segue normalmente, sabe? Mas aquilo ali parece que fica engavetado, esperando você para os próximos, né, dias, anos, e Ô, aquela Breno, situação ali. deixa eu só te interromper aqui rapidinho, porque esse pessoal não está interagindo nada com a gente, nem coraçãozinho estão colocando. Fala pra gente se a gente está falando, o que, que a gente está falando faz algum sentido. Ah, e ela foi só falar que sua mãe, eu acho que já estava com a mensagem engatilhada. Espero que esse bate-papo venha contribuir com muitas pessoas que ainda não conseguiram reconstruir suas histórias. Ah, Margarete, a ideia é justamente essa. É justamente essa, porque quando a gente ouve relatos, né, a gente conversa, assim, expõe a nossa história, as pessoas acabam se identificando, né? Todo mundo passou por situações semelhantes, a gente acaba se identificando. Mas eu te Sim. interrompi aí agora, já veio uns coraçõezinhos, já veio mensagem, só para a gente poder interagir um pouco mais. Legal, legal. Larissa, estou atenta aqui. Beleza. Breno, dentro do que a gente tinha planejado, uma coisa que eu queria falar também, que eu acho muito importante, né? E se você lembrar aí que eu te cortei o que você estava falando, é a questão do sexo mesmo, né? A mulher é toda castrada, né? Sempre foi castrada, só pode depois do casamento. Se ela dá para um monte de homem, ela é vagabunda, ela é galinha, ela é piranha. E homem, quando pega um Sim. monte de mulher, ele é aquele ali que as meninas vão buscar. A questão daquela coisa do príncipe, né? Gente, aquela coisa criada dentro disso. E aí o homem vai para o sexo, não sei, as mulheres estão aqui, se procede, vai para um sexo que não toca a mulher, não faz um sexo oral, não toca a mulher, não tem um carinho, não tem um olhar, vai para aquele sexo que aprende com filme pornô, porque a gente homem aprende sexo com filme pornô, porque eu não conversei sobre sexo com meu pai, nada, Na nada, revista nada. pornô, né? Isso acontece, Bruce, quando a gente está no início da adolescência, que começa a ter mais a noção disso, quando a gente está, às vezes, assim, entre amigos, e eles compartilham uma revista pornô que ele tem escondido, uma revista pornô, ou então a gente acaba tendo até, que nem tem mais hoje, nunca mais vi na minha vida. Já deve Revista. existir, né? Porque a Tem, gente né? tem o Xvideos, né? É mais fácil a gente entrar no celular e já buscar. Hoje em dia, né? A Nelly aqui, peraí, houve uma conversa preparada. Deixa eu ler aqui umas mensagens rapidinho, Breno. E aí você lembra aí, se eu te interrompi, a gente volta pro sexo também, que o pessoal sempre gosta quando fala de sexo, todo mundo gosta. Tá. A Nelly, houve uma conversa preparatória para vocês iniciarem a vida sexual? Se sim, como foi? Beleza. Meninos, fale um pouco sobre a visão de vocês de um homem que se depara com uma mulher que já está retomando seu poder pessoal. Ótimo. A Nelly Legal. primeiro. A Nelly, Posso continuar? hã? Posso continuar o negócio que eu estava falando? Pode. Depois eu volto para poder responder a Nelly aqui. Mas tem a ver com isso que Ah, ela não, falou. beleza. E então, assim, a gente nasce com essa visão mesmo, assim, por exemplo, entre os homens, né? Eu já vi muito assim, primeiro os amigos, depois as vadias, né? O importante é estar aqui entre os amigos, mulher, né? Coisas do tipo que, assim, por aí você já vê uma assim, por que isso, sabe? O tratamento com o feminino, né, dessa maneira. E essa conversa preparatória que a Nelly falou, comigo, Nelly, quando eu tinha mais ou menos uns 12 a 13 anos, a minha mãe, ela convidou uma psicóloga e
conversou com ela, acho que ela, não sei se ela viu alguma coisa, uma revista, pornô, alguma coisa. Nossa, tipo assim. Margarete, compartilha com a gente. Então ela conversou com uma psicóloga, né? E falou assim, ó, seguinte, eu gostaria que você conversasse com meu filho, né, sobre sexo, mostrar ele como coloca uma camisinha, né? Então eu fui lá, um pênis de borracha, a psicóloga me ensinou a botar uma camisinha, conversou sobre gravidez, anticoncepcional, sobre a responsabilidade de ser pai. Quantos anos Porque você não tinha? tinha rolado isso ainda na minha casa, assim, eu com 12 anos, assim, foi, né, assim, meu pai foi mais fechadão, sabe? Meu pai ele só chegava para resolver, é o do patriarcalismo, né? Assim, que acredito que a gente tem que resolver questão e não olhar onde essa questão nasceu, para entender. Então foi isso, assim. E aí eu aprendi dessa maneira, foi que eu tive meus primeiros acessos, e assim, foi muito bom, assim, eu Pô, lembro. você com 13 anos você teve essa oportunidade de ter uma conversa com alguém que estuda, acho incrível. Anely, respondendo eu não tive nada disso, não tive conversa com pai, com psicólogo, com mãe. Na verdade, olhava para isso com... não olhava, né? Eu, como falei, desde sempre, desde que eu lembro da minha existência, eu tenho desejo por homens, né? E isso desde muito cedo eu tive que colocar para dentro, porque dentro de casa, além da gente não falar de sexualidade, isso não era aceito. Então, assim, o mais próximo de sexualidade que eu cheguei a conversar com meu pai foi eu ter ganhado uma revista Playboy de presente da Sheila Carvalho ainda. Foi isso. Nunca teve uma conversa, uma palavra, nada. Então, tudo que eu fui aprendendo depois foi na vida. Foi na vida. E não é fácil, gente, não é fácil. A gente precisa de resolver. Eu conversei muito e eu tô vivendo o Tantra e eu vejo quanto a gente não falar de sexualidade, a gente não permite essa energia que está estacionada aqui embaixo no chakra sexual, que a gente vive igual animal para poder comer e para poder transar, né? A maioria dos homens. E esquece de que existem coisas que elevem a gente, né? De uma forma ainda mais, mas essa energia ela precisa de ter consciência dela, entendeu? Porque essa energia sexual que a gente tem, ela não é só utilizada para o sexo, não. Ela é utilizada para a nossa criatividade. A gente direciona essa energia para diversas outras coisas. Então a gente precisa de falar sobre isso. A outra coisa que a Janine falou, e tem mais pergunta aqui, eu acho, espera aí rapidinho. A Janine falou da questão do... Meninos, fale um pouco sobre a visão de vocês de um homem que se depara com uma mulher que já está retomando seu poder pessoal. Fala você, no caso da mulher é o seu lugar de fala, porque você é hétero. Como que é, assim, tipo, tá namorando com a mulher e se de repente você vê a mulher toda cheia de poder. Não, eu vou sair com minhas amigas. Qual o problema disso? Preciso de estar com você? Não, vou usar esse batom vermelho, vou colocar esse shortinho curto. Porque tem homem que eu acho que é um pouco ainda preconceituoso com isso. Não sei como que você pensa, o que você pensa sobre isso, Breno? Bem, a minha visão sobre isso, a consciência que eu tenho sobre isso hoje é de que eu tô adorando ver as mulheres se empoderar, entendeu? Tô adorando, assim, eu nunca vi tanto na vida, tanta mulher cantando junta, dançando, sabe? Sim, Como sim. que eu não vou gostar disso, assim? Eu queria, na verdade, que os homens tivessem assim também, E a gente sabe? tá Porque aqui para isso. é isso aqui, ó, eu tô adorando, sabe? Viva, né, ser livre, ser feliz, né? E as Então, mulheres a podem visão se que eu abraçar, né? As mulheres podem se abraçar. O homem não pode se abraçar. O homem, quando vai se abraçar, isso. a bunda vai lá para trás. Você não pode encostar o corpo todo na pessoa, um abraço completo. Sabe? É uma coisa Bruce, muito... assim, sobre isso eu queria compartilhar uma coisa que é, assim, eu amo ir pro Caparaó, né? Eu sempre tô lá, assim. Tem um feriado, eu vou pra lá. Tem água da fonte, cachoeira, comida orgânica, Pousada biodegradável. Beija-Flor. Tipo assim, por mim, eu vou lá sempre, né? Então, o que acontece? Temos os nossos retiros, os nossos encontros lá que a gente toca, né? Fica lá nessa vida boa. E lá, de vez em quando, a gente faz umas dinâmicas, assim, às vezes eu sou liberado para ajudar, eu adoro, né? Assim, dar umas dinâmicas, assim, tentar ajudar em alguma coisa, ver que participar. Sim. Aí eu levo a sanfona, a gente toca mantra, toca rezo, música do autoral.
E aí, numa experiência que eu tive, foi a dinâmica do olhar. Tem uma outra também que é do beijo, também do espelho, que eu adoro. Que é o seguinte, você faz uma roda, né? Roda com homem, com mulher, aí todo mundo não dá muito spoiler não, que a gente vai fazer isso presencialmente, enquanto é só uma. Tá, então eu vou contar a do beijo. Beleza. A do beijo é o seguinte, você tá na roda, então a dinâmica é você espelhar um comportamento, um gesto afetuoso da pessoa que está do seu lado esquerdo, né, que está ao lado. Então essa pessoa faz um gesto amoroso para você e está tudo bem, entendeu? Amoroso, né? Aí sem pensar em cantada, essas coisas, não. É assim, Sim, é um sim. gesto amoroso, um ser humano. Aí o que, que as pessoas normalmente fazem? Assim, dão um beijo no rosto, né? Ou puxa a pessoa, dá aquele abração assim, tomara que esse abraço faça diferença na vida dela. Em vez de tapinha nas costas, né? Como acontece muito. Uhum. Aí você vai, aí você tem que espelhar esse comportamento, você tem que fazer na pessoa do seu lado. Então, o que aconteceu já várias vezes que eu observei? Né? Me corrige que você também faz ótimas vivências, né? E faz bem mais aí do que eu, assim, me corrija. Quando é mulher que está de um lado e dá esse gesto amoroso, cara, é maior naturalidade, né? Assim, beija, é uma ri, dá tapinha ou abraço, tipo assim. Agora, e quando é homem com homem, né? Que aí a maioria faz assim, olha um pra cara do outro, tipo. Aí Total. você vê a cara pálida daqueles que nunca fizeram nada, tipo assim, como se não soubesse se acordar, porque o cara trava, porque tem aquelas travas que a gente conversou no Total. passado, né? O cara Total. trava, aí você vai ver, vários nunca deram um beijo no rosto de ninguém, do pai, do irmão, às vezes nem da irmã. Abraço, vários não tem esse carinho, sabe? Dentro de casa, às vezes não nasceram acostumados com abraço, com beijo, com olhar, com seja o que for. Então, quando rola essas travas assim e a pessoa está consciente disso, o masculino principalmente que está consciente disso, cara, tem que falar, sério, tem que falar. Lógico. Não, gente, pelo amor Assim, de Deus, a vamos gente só quebrar o consegue, silêncio dos homens. a gente só consegue melhorar como ser humano quando a gente percebe que a gente tem algo para poder melhorar. No caso, a meditação, ela ajuda muito, muito, muito nisso, porque a meditação, seja lá qual tipo de meditação você fizer, ela vai te ajudar a te trazer para o momento presente. Ela te consegue fazer você observar você mesmo. Você começa utilizando a respiração, né, observando o ar, né, sua mente fica focada ali, você consegue sentir as sensações, só que depois, com o tempo, você vai levando isso para a vida. Você consegue se observar em determinadas situações e você pode estar no momento presente e não continuar fazendo o que você sempre fez, né? De uma forma automática e Se mecânica. desidentificar, né, da mente. Né? Total, Nós não somos a total, nossa mente, né? Nós total. Então, somos, eu acho que é um pouco mais técnico. muito para eu e você a gente estar conversando aqui, né, e falando disso tão abertamente, eu vejo a meditação, ela me ajuda demais. Breno fez Vipassana, né? Eu fiz Vipassana também 2 vezes, né? Retiro de silêncio em 10 dias, que a gente faz lá no Rio de Janeiro. Aqui no Brasil tem no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então tudo isso ajuda, gente. Tudo isso ajuda. Lógico que não é tudo, né? Não é tudo. E a gente trabalha com terapias integrativas e complementares. Nunca exclui um atendimento médico ou psicológico nesse sentido. Mas, ó, passou um monte de mensagem aqui em cima. Eu tô lendo da Anélia aqui, mas vou deixar você ler. Vamos lá. Eu parei no da Larissa. Meu pai nunca falou um eu te amo, acho, na vida. Sinto muito bloqueio nele em demonstrar qualquer tipo de carinho e vejo como uma mãe sofre com isso. Como desconstruir isso depois de tanto tempo? Larissa, você não está sozinha. No meu caso também é bem assim. Meu pai nunca foi de demonstrar muito. Mas aí você vê que é uma questão cultural. Como eu falei, meu pai saiu com 13 anos de idade para poder trabalhar, teve que assumir responsabilidade cedo. Não é que no caso meu pai ele demonstra carinho diferente da forma que talvez que eu gostaria de receber. Não é daquele que fala eu te amo 10 vezes, igual minha mãe fala, mas ele demonstra o amor dele de outras formas, com outras atitudes. Então, assim, nesse caso, para desconstruir isso, precisa de saber que tem algo para poder ser olhado, né? Eu acho que primeiro precisa de assumir isso.
E aí depois começa um tratamento, seja com psicólogo, seja com alguma terapia, né? E aí começa. Legal. A Nelly falou aí, ó, quando um amigo faz ou fala algo machista ou sexista, vocês costumam dar um toque sobre aquilo estar errado? Faz alguma intervenção? É comum os homens fazerem isso entre amigos? Eu posso falar? Pode, eu já também tenho. Dá vontade, né? Né, de Não, falar, tá beleza. não, e são duas visões, né? Breno hétero, eu gay. Eu tenho certeza que o que ele vai falar vai ser. Eu vou acrescentar coisas também. Pode ir lá, Breno. Legal, né? Visões aí complementares. Então, eu tenho um amigo que assumiu há poucos anos assim a homossexualidade dele e pergunta se ele se sentiu à vontade de assumir assim, como que quem chega e fala, galera, beleza, a partir de hoje eu sou homossexual. Segurou para ele o máximo que ele pôde e sabe o que ele fez? Ele sentiu para ele que se ele assumisse, ele não sentiu segurança, porque o bullying já estava comendo solto há muito tempo com ele e não contou para ninguém. Ele se afastou, sabe? E ele é uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheci na vida até hoje. É uma pessoa maravilhosa. Ele se afastou, ele começou a não ligar mais, começou a não se importar mais, não responder mais no grupo do WhatsApp. E graças a Deus eu consegui ter uma conversa com ele, sabe? Tentar. E ele me contou, e eu, graças a Deus, eu consegui conversar com ele. Falei, cara, você é muito amado, não. E eu falei, conta comigo, sério, eu não vou te largar por causa que você assumiu, sabe? E isso foi real. E a galera, demorou um tempo ainda para aceitar e parar de fazer o bullying. Porque depois que ele assumiu, né, que tinha namorado e tudo, continuou ainda, sabe? Parou, o cara já assumiu, tá de boa, tá no nosso... A pessoa precisa de perceber, é aquilo da Larissa. Se a pessoa não perceber, ela vai continuar reproduzindo toda essa escrotice, né? Então assim, acontece, sabe? Eu participo meus amigos de infância, né? Eu tô falando dos meus amigos de infância. Já me estressei, tudo, mas a minha visão eu chego no individual. Se perguntar meus amigos, provavelmente todos eles já receberam algum individual em relação a alguma coisa assim minha, que eu me incomodei, porque eu também tenho meus defeitos, mas em relação a isso, eu vejo que nós masculinos precisamos trabalhar muito, sabe, Bruce? Essa questão do preconceito, essas coisas, cara, algo que poderia estar ultrapassado já. Complementando a Nelly, né, comum essa intervenção. Então, Anneli, esse machismo, ele existe dentro do meio gay, assim, tão forte quanto, né, falando de hétero e gay, mas ele é muito forte. E existe um preconceito com o gay que é passivo, que gosta mais de ser passivo do que ativo. Ele é mulherzinha, ele é visto como passivinha. É uma coisa tão que as pessoas acham que é natural a gente ter esses preconceitos, que é difícil. Por isso que a gente está aqui. Mas hoje, Anneli, eu não consigo ficar quieto. Quando eu percebo alguma coisa, eu falo. Mas não sempre foi assim. Eu já estive do outro lado durante boa parte da vida, né? Não conseguindo enxergar as coisas como realmente são, cheio de preconceito, assumo esse papel, mas chega um momento que a gente, né, precisa de ir além. E estamos aqui, nós. Ó, sua mãe falou aqui, Brenício, abre um parêntese e conte que sua sexóloga e amiga sempre foi eu. Ó, puxou a sardinha. Verdade, verdade. Minha mãe ela sempre falou isso mesmo, né? Assim, que ela me deu suporte. Realmente, assim, minha mãe foi uma mãe maravilhosa em relação a bater papo, né? Assim, eu vejo como amiga também, que é uma parceirona. Sou muito grato por isso. Beijo, mãe. Ó, Roberta, que falou que honra ouvir o masculino de vocês. Pô, que bom, Roberta, que bom. Não é fácil, né, tá aqui nesse papel. Eu tenho feito algumas lives desde o início da quarentena, porque eu já vinha fazendo uns encontros presenciais, nem falei isso no início, mas estou falando agora.
Mas não é fácil, né? Eu, tipo, olhar para o celular e achar que eu tô falando para alguém. Por isso que é bom a interação. Eu parei aquela hora e pedi interação porque parecia que eu estava numa ligação telefônica, mas a ideia aqui é a gente construir algo juntos, entendeu? Sim, sim. Janine, é a tal positividade tóxica. Querer ser engraçado, querer ser leve. Uma brincadeira que ofende a um que seja, não é brincadeira. Eu falei isso umas 2 vezes já. A partir do momento que tem uma pessoa que está sofrendo, que aquilo está fazendo mal, está errado. E essa questão do masculino, quando eu falo masculino, meu ponto de vista é como você se sente. Porque eu tenho amigos e gente que participa do encontro que são homens trans. Nasceram com órgão biológico feminino, só que sabe que são homens, sente que são homens. Então, é disso que eu estou falando também. A Larissa, vocês são demais, obrigado pelo bate-papo. Abram outra live para continuar. Será que já está acabando? Eu tô meio que perdi a noção do tempo, eu sempre perco. Eu também, eu não tô olhando o horário não, gente. Ajuda aí. Que... Regina Bose, já era sua fã, Brena, agora então nem se fala. Obrigado, gente. Coisa boa. Regina Bose, o mundo precisa de mais homens assim. É muito preconceito. Mas a gente está começando esse movimento, já existe, na verdade, vários movimentos acontecendo. Sim, sim. Aqui em Então, Vitória... tem movimento no Brasil acontecendo, aqui em Vitória está acontecendo. Eu já vi reuniões que aconteceram na Parque Pedra da Cebola. Ano passado também estava rolando. E assim, Nossa, que aquele encontro mais do e Parque Pedra mais. da Cebola, eu falei com você, né? Eu não sei quem que fez, não sei como que foi, mas eu não gostei da arte do encontro que fizeram. Fizeram um homem na pia lavando uma louça e fizeram o nome de sagrado masculino. Por isso que eu falo para você. Acho que a ideia até de conversar, ela é até legítima. Mas aquela arte de um homem lavando louça para falar de sagrado, aquilo deu um nó na minha cabeça. Mas vamos eu não vou... construindo isso juntos, Vamos construir. Tem uma questão que eu queria falar também antes que eu esqueça, a questão da bebida alcoólica e das drogas, sabe? Eu refleti um pouco sobre esse assunto antes da live e eu me lembrei que quando o adolescente, normalmente, na minha visão, né, do que eu vivi, tem acesso à bebida alcoólica, qualquer tipo de droga, o masculino começa a se abraçar, beijar, falar que ama. Repara num masculino, né, bêbado. Ele normalmente, entre os amigos, ele fica muito mais assim, te amo, abraça. Muitos deles perdem essa noção porque cai aquela algema, né, de que não pode fazer isso quando está sóbrio, sabe? A gente conversou sobre bebida, né? Outro dia você falou da sua história aí que você era... Não, gente, eu como tive ainda uma educação nessa parte sexual mais prejudicada que o Breno teve possibilidade e tinha uma mãe, tem uma mãe que conversa. No meu caso, não, eu tive que tapar tudo, não podia, né? Não podia assumir aquilo ali, tanto que quando meus pais descobriram, né, da minha homossexualidade com 20 anos de idade, que eu tinha saído de casa, ficaram 6 meses sem falar comigo, com meu irmão, a gente teve meio que reconstruir uma vida do zero e isso foi maravilhoso. Hoje eu amo meu pai, agradeço por ele ter tido essa posição, mas pelo fato de eu não ter podido exercer a minha sexualidade, eu acabei desencadeando várias outras coisas. Eu tinha que beber todo final de semana, era festa todo final de semana. Aí chegou um período da vida que aí foram algumas drogas também, mas tudo isso para poder anestesiar, né? Porque droga não é ruim não, gente. Vou falar para vocês que droga não é ruim não, porque eu converso com a minha filha que tem 15, fez 16 anos agora, a gente precisa de conversar abertamente sobre isso. O problema é que faz mal pra caralho, mas que ruim não é não, porque você coloca num estado da onde você não tem problema, sabe? Ela, tipo, anestesia somente, é um amortecedor. Toda droga, seja ela qual for, é a minha forma de enxergar, tá, gente? Pelo amor de Deus. Seja o álcool, seja o açúcar, seja maconha, seja qualquer outra droga, é para você sair do seu estado de consciência. Alguma coisa não tá legal, deixa eu sair daqui um pouquinho para eu poder esquecer isso. E nesse contexto acaba sendo uma fuga também de várias coisas que foram, né, não foram curadas. Porque nesse contexto que o masculino é tratado, né, ele reprime muito o que fala, né? Por isso que a gente estava conversando sobre, de repente, o tema da live e tudo, é o famoso silêncio dos homens.
né? Breno, Essa agora falta conversa... 20 segundos aqui, vou ter que te interromper, porque senão eu vou te cortar no meio. Gente, então vamos fazer o Beleza. seguinte, ó, Margarete, responde sua pergunta, ela copia seu texto aqui para não perder. As relações se desenvolvem melhor, papo aberto, fato que nos leva à evolução, melhoria em todos os sentidos. Beleza, vamos voltar lá todo mundo para a gente continuar um pouquinho e encerrar para a gente poder almoçar. Ei, gente, deixa eu aceitar o Breno aqui. Tava só escrevendo o nome. Não da porra, tirei o emoticonzinho. Opa, Voltei. Aí te interrompi, vou só dar um minutinho para o pessoal voltar devagarzinho. e tá tudo bem aí? Como é que tá? Beleza? Tá gostando? Tá legal? Tá ótimo, para mim tá maravilhoso. Como que tá para vocês, meninas? Estão Que bom. participando? Quem tá gostando aí, gente, da live, acha que tá sendo válido o nosso papo aqui com o Lucy, Aperta se coraçãozinho, vale a diz que pena a quando gente ter aperta o outras lives. coraçãozinho chama mais gente para poder participar da live. Então é importante a opinião de vocês, se vocês acreditam que devemos ter mais lives, falar mais sobre isso, porque outros homens podem estar ouvindo a gente, vendo, e sentir vontade de fazer algo parecido também. Acredito que nós estamos conversando sobre coisas saudáveis, né? Sobre iluminar alguns problemas aí que já estão se perpetuando. Então, assim, podemos despertar essa consciência em forma conjunta. Mas para isso precisamos falar, né, Bruce? Total, Então é total. importante aí o coração, os comentários, assim, para a gente ter um norte também sobre coisas que podemos estar esquecendo de estar falando, né, Bruce? Porque sempre quando a gente vai fazer uma live, gente, não é tipo... Eu gosto de vir aqui conversar sem ter nenhum ritual, sem ter nada. Mas lógico que existe uma preparação mínima que seja para a gente tentar trazer alguma coisa, né? A gente vê estatística, trazer algum percentual, trazer alguma coisa para a gente tornar a coisa mais palpável, né? Para não ficar muito no abstrato, né, Breno? Sim, eu até não cheguei a anotar uns dados também, a gente pode falar sobre isso, para a gente pautar isso de uma forma científica, sabe? É interessante também trazer alguns dados para a conversa. Só achar eles aqui, eu anotei alguns lugares. Achei alguns aqui, vamos lá. Desde a infância, os homens crescem não enxergando outros homens exercendo cuidado. Apenas 2% dos educadores nessa fase são homens. Isso foi o censo do professor INEP, para quem quiser procurar essa, né, informação. Assim, é natural acreditar que isso não é para eles, que não aprendam a cuidar de si, dos outros e do ambiente ao seu redor. Ou seja, a criança está crescendo, ela só vê a professora, a pedagoga, então, em sua maioria. Então, foi feita essa pesquisa, então apenas 2% dos educadores nessa fase são homens. 1 a cada 4 homens com idade até 17 anos afirma se sentir solitário sempre. 1 a cada 4 homens. E 37% deles nunca conversou com ninguém, o que significa ser homem. A fonte é a pesquisa O Silêncio dos Homens, daquele documentário que a gente falou que é muito bom, assistam. Deixa eu anotar aqui, porque, gente, é maravilhoso. Vocês precisam de encerrar essa live aqui quando terminar, jogar no YouTube e assistir, porque, vou te dizer, é sensacional. Eles É têm uma hora de 10 no máximo. Eles têm um instituto, né, PhD, tudo que fez essa pesquisa. 3 em cada 10 homens possuem o hábito de conversar sobre seus maiores medos e dúvidas com os amigos. Ou seja, 3 a cada 10 homens. Sim. Fonte: O Silêncio dos Homens é o Instituto PDH. Homens são 95% da população prisional no Brasil. Olha só isso, gente. Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, IFOPEN. 95%
da malha Mas vocês penitenciária. conseguem fazer esse link dessa questão 95%? É muita agressão, é muita agressividade. A pessoa ela vai sufocando os sentimentos, não pode chorar, não pode isso, não pode aquilo, essas condições que a gente é inserido, e a gente precisa extravasar. E aí quando bebe, tudo isso torna mais forte, torna mais potente. Gente, é tenso. Acaba gerando mais violência, né? E homens se cuidam 4 vezes mais que as mulheres. Se cuidam 4 vezes Menos. menos que as mulheres. Fonte, Ministério da Saúde. Quando sofrem algum abuso sexual, demoram em média 20 anos para contar isso para alguém. Imagina, vou Fonte, falar. Organização Mundial da Saúde. 30% enfrentam a ejaculação precoce ou disfunção erétil. Organização Mundial da Saúde. 17% dos homens lida com algum nível de dependência alcoólica. Fonte, Levantamento Nacional de Álcool e Drogas. E por último, a saideira, 83% das mortes por homicídios e acidentes tem homens como vítimas. Ministério da Saúde. Só para trazer também alguns dados Não, fica científicos. perfeito. Quando traz dados assim, a coisa clareia ainda mais. De coisa que a gente já sabe, né? Que às vezes a gente esquece, mas com número a gente, gente, mas isso, né? Mas, nossa, e como que vai fazendo sentido? As mulheres estão participando aqui. Tinha noção dessas informações que a gente está trazendo? Tem coisa que vocês já conversam, é tudo novidade. Compartilha aqui com a gente. O que você ia falar, Breno? Convidar também. Às vezes a gente não está abordando algum tema. Algumas pessoas participaram, a Nélia, a Janine, né? E Sim. Outras pessoas mandando, também podem mandar, porque às vezes a gente acaba deixando passar alguma coisa que é importante iluminar nesse momento. Assim. Mas a gente vai ter outras conversas aqui. Hoje era mais para a gente dar o pontapé nesse projeto, nessa ideia da gente conversar. Sem trazer nenhuma verdade, nunca nenhuma verdade absoluta. Mas quando tudo isso passar, e não sei quando vai passar, né, se vai durar 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, e a gente puder ter encontro presencial, isso torna esse movimento, acredito, mais potente. Porque hoje, né, vocês perceberam, eu acho que não teve um homem que interagiu aqui. Mas isso foi importante para a gente, como eu falei desde o início, para poder ajudar a gente a dar base. Porque tem indicação das mulheres, que é quem sofre, né, mais sofre com esse comportamento dos homens. Isso pra gente é maravilhoso. É tipo para poder dar base, para poder ser pilar mesmo desse projeto, que eu acredito que não precisa, não tem porquê a gente não dar continuidade nisso. E aí com os encontros, né, e a gente poder colocar o povo para poder dançar, para poder a gente fazer algumas dinâmicas, para poder fazer uma meditação sonora. O homem também dança, né? O homem também dança. Lógico. Você falou de dança, eu adoro dança circular, estava falando sobre isso hoje. Cara, dança circular é muito bom, dançar, cantar, né? Todos podemos fazer isso. É ser humano, né? E é legal também. E é isso aí, Bruce. Obrigado, cara. Assim, tô felizão por estar aqui, por ter esse encontro, poder colocar algumas coisas aqui, né, para as outras pessoas ajudar. E continuamos o nosso rolê para ser cada vez homens melhores. Literalmente colocamos a cara no sol, Breno. Literalmente. Um dia de cada vez, né? E assim, quem quiser vir junto para também ser melhores homens conosco, vamos juntos. Vamos, assim, as dicas que eu dou é bastante autoconhecimento, procurar se conhecer cada vez mais, procurar as raízes das questões, né? E que isso daí vai ajudar muito, né, nesse caminho. É isso, cara. Gratidão. Imagina. Deixa eu só ler as últimas mensagens. Janine, vocês foram incríveis. Obrigado, Janine. Obrigado. Janine fez uma live maravilhosa ontem com uma amiga também, falando sobre energia feminina, e a gente aqui falando sobre masculino. Tá tudo muito à tona recentemente, né? A gente falar dessas polaridades que a gente precisa de trazer equilíbrio. Saber que a gente tem o masculino e o feminino como polaridades dentro da gente. Então isso foge à questão de gênero. Honrar o feminino que há dentro da gente também. E essa energia masculina, às vezes, ela está sobrecarregada e a gente tem esses comportamentos. A gente precisa de trazer equilíbrio. Yin e Yang, né? Nelly, isso é um dado. A não interação de homens na conversa, muito importante. É isso aí, dona Nelly.
Gente, então, obrigado a todo mundo que participou. Breno, obrigado por você ter topado, né? A gente já vem fazendo isso, construindo isso já tem um tempo. E aí a gente vai ver uma data mais pra frente para a gente voltar até a conversa, tentar trazer algum outro dado, ver dentro também de quem participou, né? Que puder dar um feedback pra gente sobre o que a gente poderia aprofundar um pouco mais. Vai ser muito importante pra gente. Eu vou fazer um post depois com alguns dados também no meu Instagram, Breno Brício, e também quem quiser falar alguma coisa pode ficar à vontade. Quiser fazer uma crítica construtiva, né? Que sempre é bom, né? Não, pode falar, vocês só falaram merda, e aí a gente vai ver dentro disso o que a gente pode melhorar, porque a gente está aprendendo, a ideia é a gente aprender junto, tá? A ideia é a gente... Obrigado, Paty. Gente, então obrigado a todo mundo. O Breno vai fazer esse post, eu vou esperar para eu poder compartilhar aqui também. E sempre que possível a gente volta a falar, né? Não tem como a gente não falar desses assuntos, né? Sim. Bora trazer luz. Não, brigadão. Bom domingo para você. Feliz Dia das Mães para todas as mães de novo. Dia das e Mães. Até breve. Valeu.